Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre vários conceitos práticos importantes para vocês dentro da pedologia. Primeiramente, vamos tratar sobre os grupamentos texturais, que a campo são determinados ao analisar a sensação do solo úmido entre os dedos. Os solos arenosos, como podemos ver, apresentam partículas grandes, são ásperos e conseguimos ouvir um barulho ao esfregá-los. Já o argiloso tem partículas muito finas, sendo bem pegajoso quando úmido, como vocês podem ver aí. O médio, como o nome já diz, é o intermediário entre o arenoso e o argiloso. Podemos ver algumas partículas maiores e outras bem pequenas. E por fim, o siltoso. Quando seco, parece talco, mas quando está úmido, é sedoso ao toque. Lembrando que para uma análise mais correta, devemos fazer a análise granulométrica em laboratório, que vai indicar as porcentagens de areia, silt e argila, e com o triângulo textural descobriremos qual é a classe textural desse solo. A estrutura do solo é a agregação de partículas com formas específicas, e a gente vai estar vendo algumas aqui para frente. O primeiro tipo, na verdade, nem é um agregado, pois não há agregação nenhuma nesse solo. A maciça também não apresenta agregação, ou seja, não há estrutura. Essa foto é uma comparação entre blocos subangulares, o da esquerda, e blocos angulares, na direita. Podemos perceber que os subangulares têm as pontas um pouco mais arredondadas e atenuadas, e já os blocos angulares são mais pontudos. Aqui temos a granular. Na laminar, podemos ver a organização em placas horizontais. E por fim, a prismática, que é essa aí, mais alongada com o topo mais reto. Ainda falando de estrutura do solo, aqui vamos ver as classes de estrutura. Nesse exemplo, temos blocos angulares e subangulares. E por fim, um dos termos dentro da estrutura do solo é o grau de estrutura. E aqui, da esquerda para a direita, podemos ver agregação sem agregação, agregação fraca, moderada e forte. Aqui podemos ver a serosidade, que é uma característica importante para a determinação dos solos. Ela se expressa como esse brilho na superfície do agregado. Está um pouco sutil, mas dá para ver quando comparado com a amostra do lado esquerdo. Aqui falaremos sobre a consistência do solo molhado, tanto a pegajosidade quanto a plasticidade. Nós analisamos a plasticidade ao molhar e apertar entre os dedos, vendo se há aderência. Nessa primeira amostra, vemos que não há pegajosidade expressiva, já que não há aderência do material entre os dedos. Já nessa amostra, podemos ver que fica grudado entre os dedos, mostrando que há maior pegajosidade nesse solo. Já a plasticidade é vista ao molhar esse material e tentar formar uma minhoquinha. Nessa primeira amostra, vemos que não há formação desse cilindro, sendo um solo não plástico. E nessa aqui, podemos ver a formação dessa minhoquinha, e quanto mais fina, mais plástica será. Nessas duas amostras, podemos ver a clara diferença entre uma amostra orgânica e uma amostra mineral. A da esquerda é orgânica, pois podemos ver muitos restos de vegetais e raízes. E se vocês pudessem segurar, veriam que é muito mais leve que a mineral. Existem solos que têm carbonatos em sua composição, e para descobrir isso, devemos pingar ácido nas amostras. Podemos ver que essa da esquerda não reage. Já a da direita, conseguimos ver pequenas bolinhas que se formam, indicando a presença de carbonatos.
Agora, faremos uma comparação entre solos derivados de arenito e solos derivados de basalto. Da esquerda para a direita, identificamos primeiramente a rocha inalterada, depois com certo grau de intemperismo, porém sem agregação de matéria orgânica. E por fim, o solo derivado, podemos perceber que há diferença na cor, pois já recebeu matéria orgânica. Esse é um solo mais arenoso, apresentando quartzo em composição. Já em relação ao basalto, na amostra intemperizada, podemos ver a formação de óxido de ferro, que deu essa coloração mais amarela e vermelha, quando comparada à rocha original. O solo derivado também apresenta essa coloração e tem uma textura muito mais fina, tendo mais argila em sua composição. Esse solo também apresenta magnetita. A magnetita é um mineral que está na composição de alguns solos e é um material atraído por ímãs. Como podemos perceber, esse solo não apresenta magnetita, mas esse já possui. Podemos ver que o material sobe pelas paredes do tubo. Outro conceito importante é a argila floculada e a argila dispersa. Para entender melhor, nesse experimento, dentro de cada frasco, há amostras de solo, água e um ácido. Inicialmente, nós agitamos, e não dá para ver muita diferença entre as duas. Mas após um período de tempo, apenas um dos frascos decanta. Essa é a argila floculada. E por fim, temos os horizontes principais. O horizonte O, podemos ver muita matéria orgânica em diversos estágios de decomposição. No horizonte H, também há muita matéria orgânica, mas é formada em condições de saturação de água, por isso ele está em um frasco. O horizonte A também é superficial como os dois anteriores, porém é mineral e é mais escuro, por conta da matéria orgânica decomposta. O horizonte E normalmente é muito mais claro, pois houve perda de argila, ferro, alumínio ou também matéria orgânica. O horizonte B é caracterizado por ser bem homogêneo, de cor e ou estrutura. Normalmente apresenta cores como vermelho, amarelo e marrom. O horizonte C normalmente tem cores mais mescladas, formando mosqueados. O horizonte F é muito duro e tem as cores enferrujadas. Parece uma rocha, mas não deve ser confundido. E por fim, R é a rocha em si, mas não é um horizonte, pois sofreu muito pouco ou nenhum efeito pedogenético.